O Caleidoscópio está no ar e hoje o programa é dedicado àqueles que gostam de cair no mundo, conhecendo novas culturas, lugares diferentes, exóticos ou tradicionais. Estou falando dos apaixonados por viagens que se aventuram em busca de novas experiências. E a internet trouxe um novo conceito de viagem e construção de roteiro. O que mudou, hein? E as agências de viagem perderam um pouco o papel ou estão adaptando ao contexto? O que as pessoas buscam em sites e blogs especializados nessa área? Com o período de férias se aproximando, prepare a sua mala e embarque com a gente neste papo. Se viajar é a sua praia, mande então um recado pra gente pelo Twitter no @CaleidoscópioTV ou pelo facebook.com/programa Caleidoscópio TV. E para você que quer participar com a gente pelas redes sociais, nós temos promoções, olha só. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a 2 ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Tem muita promoção legal, hein? Fique ligado que ao longo do programa você vai conhecer outros parceiros do Caleidoscópio. Vamos então ao nosso bate-papo de hoje. Pois é, gente, para falar aqui sobre essa relação de internet, viagem, eu recebo aqui no estúdio o Marcelo Oliveira, ele é professor de turismo da PUC Minas e diretor da Gestur Hotel. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Simone. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. A Júnia Petrucelli está aqui com a gente também, ela é gerente de vendas da Viagens Petrucelli. Muito obrigada, viu, Júnia, pela sua presença. Obrigada a você, Simone. Prazer enorme recebê-los. Temos aqui um casal também de blogueiros do Nerds Viajantes, a Lilian Brandão e o Helder Ribeiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Simone. Boa tarde. Obrigado, Simone. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença. E a Natália Cassiolato, ela é estudante de jornalismo, está aqui com a gente, está preparando, inclusive, né, Natália, para uma viagem aí pro México. Isso. Eu queria saber quais são as suas referências, como é que vai ser essa viagem, como é que você está planejando, onde você busca as informações? Bem, a minha viagem, eu vou acompanhar uma amiga minha que está fazendo intercâmbio lá no México, mas por influência de outros amigos também. É uma intercambista mexicana, estudou comigo no ensino médio, e ela contava, fiquei assim simplesmente apaixonada. Passei a procurar na internet também fotos, informações, roteiros. E uma amiga minha que também fazia, estudava com a gente, ela já vai lá assim 2 vezes ao ano. E todo mundo que eu converso, nossa, o México é lindo. Não tem uma pessoa que eu conheço que foi pro México e não voltou apaixonado. Então, e como é que tá essa expectativa, então? Ai, tô muito ansiosa. É agora em dezembro, né? Agora em dezembro, viagem. daqui a pouquinho, tô chegando lá. Mas não é a sua primeira viagem internacional? Não, há 2 anos atrás eu viajei para os Estados Unidos. Foi uma viagem família mesmo. Mas foi, assim, sensacional também. Eu tinha um irmão que morava lá. Aí resolveu a família inteira, não, vamos visitar. A gente foi para lá e quando eu vi, a gente estava de passagem comprada, a gente já estava lá, já estava alugando carro, viajando da Flórida para Nova York. E foi, assim, ótimo também. Agora, vamos falar sobre esses passos, então, Natália. Quando você decide aí, né, os seus destinos, no caso aí dos Estados Unidos você já foi, né? Agora o México está nessa ansiedade. Como é que você escolhe, por exemplo, onde ir? Que lugar que é legal para conhecer? Quais são essas referências? Bem, muito vem da internet e da televisão. Tem internet, hoje em dia, tem milhões de blogs, sites que estão lá com roteiros de viagem, fotos de amigos na internet. Então, assim, você vê e fala assim, nossa, aquilo é acessível. Não é uma coisa que está distante, é acessível. Então, assim, eu passei a procurar, ver conversão de moedas de um lugar para o outro. Então, foi a partir daí mesmo, da internet, caindo assim, meio de paraquedas, mas por aí, por esse caminho, mais ou menos. Pois é, bom, a Nath, então, tá aqui um pouco na internet, eu queria ouvir vocês, né, que estão aí com um site também que tem característica de blog, porque vocês contam a partir de depoimentos de vocês normalmente fazem viagem juntos, né? Sim. Como é que funciona? Como é que começou tudo isso, assim, aproveitando a internet para relatar essas experiências de viagem?
Bom, a gente já começou quando o nosso relacionamento, a gente sempre viajava muito. E a gente sempre buscou informações na internet, de outros blogs, das mídias sociais, em agências e outras informações, né? E daí a gente resolveu contribuir também com o pessoal que viaja e falar, a gente pode dar umas dicas dos nossos passeios também que podem ajudar pessoas a viajar e ir nos lugares que a gente já foi. Essa vontade surgiu a partir, assim, de algo que vocês buscavam e não encontravam na internet e queriam ajudar de alguma forma? Como é que foi esse caminho? Eu acho que foi pelo contrário. Essa vontade ela foi maior quando a gente fez uma viagem que a gente encontrou dicas muito preciosas em blog que assim, foram muito boas para aquela viagem. E aí a gente pensou, bom, se nós consumimos tanta informação, quem sabe a gente não pode ser útil também, né? Legal. E é muito legal, porque a gente já teve retorno de pessoas que fizeram viagens e voltaram no blog para falar, isso foi muito legal, eu fiz isso, dessa forma que vocês deram a dica, foi muito bacana, adoramos. Ai, esse retorno deve ser muito bacana, muito né? legal, muito gratificante. Para a agência de viagens deve acontecer de forma assim, mais frequente, porque o contato é muito próximo, né, Júlia? Sim. Como é que você observa assim, esse momento novo da internet? Como é que a agência já tem 19 anos de mercado, né? Como é que vocês observaram essa nova mudança, essa nova fase no turismo, com o advento da internet e as pessoas usando esse recurso? Olha, o que acontece é que eu acho que hoje a pessoa chega com a informação muito mais pronta do que antes, né? E elas chegam querendo a segurança da agência, né? E a possibilidade de fazer uma viagem, mas ela já sabe parte do que ela quer, né? Mas aí a gente vem com o nosso conhecimento para desconstruir talvez alguma coisa que não tá legal no roteiro, né? Que às vezes a pessoa fala, não, mas lá na Europa, lá é super barato. Não, peraí, não é bem assim, né? E as taxas, como é que fica? Vamos ver, será que não é melhor ir de trem? Então a gente entra com o nosso conhecimento, com o nosso treinamento, né? Então, assim, fazendo uma avaliação é positivo, porque é uma troca que a agência consegue fazer maior e até discutir com o cliente. Isso, exatamente. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, né, para escutar o cliente e para entender o que ele quer e, ao mesmo tempo, até para estar de igual para igual, porque a informação hoje ela está ali para todo mundo, né? Mas a gente recebe, então, treinamentos e a gente viaja, né? Tem os fan tours que eles levam a gente até o destino para estudar o destino. Então, a gente está sempre atualizando e viajando para dar essa orientação para o nosso cliente. Muito legal. Vamos falar mais sobre isso, então, daqui a pouquinho, porque eu queria aproveitar para apresentar para o pessoal de casa a nossa atração musical. Hoje, no palco aqui do Caleidoscópio, temos a presença ilustre do Lucas Avelar. Seja muito bem-vindo, viu? Ao palco do Caleidoscópio. Ô, Lucas, conversa aí no microfone para o pessoal de casa te ouvir melhor. Você acabou de voltar, inclusive, de uma viagem, né? E aí, a internet serviu muito, assim, para você dar notícia, porque a internet também tem um pouco disso, né? Ao invés do telefonema e tudo mais. Sim. Você usa a internet como forma de consulta para os seus destinos? Você foi para um trabalho profissional aí. Na verdade, essa última viagem foi um festival de música que teve no exterior e aí tinha uma empresa e uma agência de viagem cuidando, ainda bem, porque se eu tivesse que cuidar de tudo, eu estava perdido. Mas a internet ela é fundamental também para que a gente também tenha autonomia, para pesquisar se a gente não está 100% confiante. Dialogar, né, como a Júlia colocou. Dialogar, e-mails, telefone. Eu não costumo usar telefone quando eu estou no exterior, porque é muito caro. Então eu fico usando assim WhatsApp, e-mail, e é muito fácil. Esse caráter das redes sociais, principalmente, assim, é uma novidade, né? Vocês mais que nunca podem dizer isso, assim, das fotografias que as pessoas acabam compartilhando. E é como se fosse assim, é o meu alô, né, para quem está em casa lá. Muito legal. O legal do WhatsApp, na verdade, assim, fazendo propaganda de um aplicativo, né? Mas o legal dele é que ele entrou de um jeito que ele não é nem formal demais e nem informal demais. Todo mundo trabalha com o WhatsApp. Então isso resolveu demais a questão de telefonar, sabe, hoje em dia. Num programa, inclusive, a gente estava falando sobre isso, assim, tinha médico já comentando. Tem paciente meu que já marca consulta pelo WhatsApp. Não, eu chego a fechar pacotes de viagens pelo WhatsApp. Pois é, então, eu passo a cotação pelo WhatsApp, eu recebo o que o cliente quer e depois o cliente não pode ir até a agência, ele não tem um scanner em casa, ele fotografa o contrato, verdade. Ele assina, fotografa o contrato
contrato, me manda pelo WhatsApp. São as vantagens Eu faço, da tecnologia, imprimo. né? Então, E são existe hoje vantagens, empresas que é até real. fazem a divulgação de um telefone, né, do número do serviço, né, do aplicativo, né? Então já faz parte da propaganda dele fazer essa divulgação do WhatsApp, do número do WhatsApp, Sim. justamente para facilitar. Seguros de Contato, viagem, né? Exatamente. Tem vários que já fazem Agora isso. nós vamos divulgar o trabalho do Lucas na música, que daqui a pouco a gente volta então com esse papo. O que você vai Legal. tocar agora pra gente? Vou tocar a primeira música do disco, Nosso Tempo. E o disco é o Coisa de Cinema. Um trabalho super autoral, né? Tá aí. Super autoral. Tá ótimo. Vamos lá, vamos te ouvir. Que era pouca a vontade de te ver. Acordei com seu nome e a certeza de você. Escutei quando a chuva me contava sobre o sol. Perdoei os meus erros, vi que é leve que se vai. Sem querer, a gente se machucou, fingindo querer não se ver. Mas temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo. Ventos mil batem na minha janela pra lembrar de nós dois no alto da sombra de um disco voador, cheios de história pra contar. E os olhos que se veem já sabem o que há. Sem querer, a gente se machucou, fingindo querer não se ver. Mas temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo.